Olá, eu sou o Flávio de Almeida, sou professor de pós-graduação, sou advogado, palestrante motivacional, mas, sobretudo, sou um apaixonado pelo empreendedorismo. E eu quero falar com você hoje que não está satisfeito com o seu trabalho, está aborrecido, está chateado, está desgostoso, chateado com o chefe, chateado com a carreira, não está ganhando todo o dinheiro que você gostaria, está se sentindo mal, enfim, levanta, não tem vontade de ir para o trabalho, como aconteceu comigo. Eu também passei por um problema muito sério e é isso que eu quero compartilhar com você. Mas eu quero te fazer duas perguntas antes. Você já viu uma abelha puxando carroça? Não? E um cavalo fazendo mel? Também não viu, né? Pois é. Você já imaginou se uma abelha virasse para outra e dissesse assim: ah, agora geração saúde, esse negócio de diabetes, problema de obesidade, é melhor a gente mudar de ramo, mel agora vai ser difícil de vender. Vamos mudar de ramo? Vamos passar para laranja? Vamos para cachaça? Vamos para o leite? Se a pessoa quisesse mudar de ramo, você já deve estar rindo, né? Claro que não. Agora olha que interessante. Por que não? Porque a abelha e o cavalo, que nós chamamos de irracionais, eles têm consciência de missão. Eles têm consciência de propósito de vida. E é isso que eu quero falar com você. Eu comecei uma vida muito simples, né? Meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, 2 salários e 8 filhos, morando na periferia, numa casinha simples. Aos 8 anos eu fui vender laranja no campo de futebol. Aos 12 eu já trabalhava numa empresa como ajudante, e ali office boy, fui crescendo, vendedor e cheguei na gerência. E aos 21 anos eu saí para montar o meu primeiro negócio. E aí tive uma carreira meteórica, eu trabalhei numa empresa que eu era representante, e aí em 2 anos, eu saí da função de supervisor, gerente e diretor, e eu alcancei um outro patamar de vida. Eu pude crescer, desenvolver, construir uma casa com piscina, dei um padrão de vida para minha família bem diferente, carros 0 quilômetro, viagens, hotéis, enfim, eu tive a oportunidade de dar para meus filhos uma vida bem diferente. E esse mercado foi crescendo, os negócios foram crescendo, eu parti para o comércio, montei uma primeira loja, montei uma segunda, montei a terceira e a coisa começou a andar. Cheguei nas quinta loja em apenas 6 anos. E aí eu tomei uma grande decisão de sair, porque eu pensava no dinheiro. Eu pensava que trabalho era a fonte de ganhar dinheiro, então eu só pensava nisso. Eu pensava que prazer, que satisfação, que felicidade era com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, na igreja, enfim, tinha nada a ver conciliar trabalho com prazer. Na minha cabeça não operava essa faixa. Então eu tinha um sentimento que ganhar dinheiro era suado mesmo, ganhar dinheiro era trabalhoso mesmo. E eu aprendi isso com a minha família, né? Família simples, família de operários, então eu aprendi isso com eles, eles me ensinaram, me passaram essas informações. E eu então fui para a indústria com meu irmão, ele já estava na indústria, eu vendi, injetei o dinheiro no negócio e nós demos uma grande arrancada. Nós chegamos a 170 funcionários e chegamos a ter um faturamento de 6 milhões de dólares. Isso é o dinheiro de hoje, 20 milhões de reais. E nós tivemos um problema seríssimo, porque em 1992 até 94 o governo abre as importações. Abre as importações e a China começou a vender no Brasil tudo que vocês imaginassem. E nessa época nós vendíamos um produto que era o nosso carro-chefe por R$10 e a China entrou vendendo por 2. Sabe o que aconteceu, né? Nós quebramos em apenas 3 meses e todo o negócio nosso virou pó. Aí perdi casa, perdi apartamento, perdi a empresa, a indústria, perdemos os carros e o próprio casamento, né? Porque quando a miséria entra pela porta da sala, o amor sai pela janela. Os amigos sumiram todos, né? Eu voltei a morar na casa do meu pai de favor e foi uma grande oportunidade de conhecer meu pai melhor. E hoje ele já está na graça há 10 anos, ele partiu. E eu dizia para você uma coisa, ele me ensinou uma coisa muito importante, que o ser é mais importante que o ter. Mas a felicidade que a gente precisava buscar, eu não conseguia entender, porque eu estava aborrecido com tudo e com todos. E eu então cheguei à conclusão, até porque eu tinha sido preso por não pagamento de pensão alimentícia. Eu conheci o inferno terrestre, eu conheci o fundo do poço. E eu então, sem saber o que fazer, eu achei que eu deveria ter acabado com a minha vida. E foi aí que eu descobri a programação neurolinguística. E a programação neurolinguística me deu uma grande ajuda. Eu li um autor chamado Robert Dilts, e o Robert diz o seguinte, que todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito de vida.
E aí comecei a investigar e eu descobri uma coisa fantástica. Eu descobri 3 palavras que norteavam a minha vida. E elas deram um norte, elas deram uma direção, foram um farol para a minha vida. Empreendedorismo, quer dizer, empreender, compartilhar e entusiasmo. Aí eu descobri que essas 3 palavras norteavam a minha vida. Empreender, compartilhar e entusiasmo. E foi num desses dias que eu saí para ir a uma livraria para comprar o livro que eu achava que existia. Como é que a gente pode empreender sem dinheiro? Como é que pode começar um negócio sem dinheiro, sem capital? E eu fui lá, falei com o vendedor começou a rir e chamou o gerente. E falou, olha o que esse moço, o que esse rapaz está querendo. Aí ele começou a rir também e disse assim, olha, o dia que você tiver um livro que for empreender sem capital, montar negócio sem dinheiro, você fala com a gente? Não, você nem precisa falar não, você traz 100. Não, traga 1000. Pode trazer 1000, porque isso não vai vender, não vai tirar pedido, vai ter fila de gente para comprar esse livro. Aí eles começaram a rir e eu fui embora agradecido, porque eu tinha descoberto uma coisa fantástica. Eu descobri o que eu iria fazer. E eu então voltei para minha casa, peguei na época a caneta e comecei então a escrever, e eu escrevi o livro Como Empreender Sem Capital. E eu quero te dar de presente esse livro, porque o Como Empreender Sem Capital, eu vou te mandar um e-book, né? Se você assiste meu vídeo até o final, eu vou te mandar um e-book totalmente grátis, porque eu quero contribuir para que você descubra e responda 3 perguntas-chave na sua vida. Quem é você? Qual é a sua missão? E qual é o seu propósito de vida? Meu amigo, minha amiga, se você descobrir isso, você vai dar um salto. Mas não fique preocupado nem angustiado com nada não, porque vai dar tempo. Não importa se você tenha 8 ou se você tenha 80 anos. Não importa a sua idade, não importa seu sexo, não importa a sua profissão, não importa se você está devendo, não importa se você não importa se você está casado, se está solteiro, não importa absolutamente nada disso. A única coisa que importa é o seguinte, batereis e a porta se abrirá. Pedireis e ser-lhe-á dado. Quem busca sempre encontra. E você pode buscar isso. Mas eu quero dizer uma coisa fundamental. Que você é vítima de um sistema. Porque olha o que acontece. Quando eu era criança e quando a gente vai nascendo, a gente é criativo. Criança, criativo. A gente vai ficando adulto, a gente ficando adulterado. O que nos adultera? O que nos adultera são as nossas crenças. E essas crenças subdividem em 2. Crenças limitadoras e crenças motivadoras. Essas crenças limitadoras, eu ouvi muito da minha família, acredito que você tenha ouvido também, são frases prontas que os pais falam com a gente, por exemplo, mais vale 1 na mão do que 2 voando. Antes pingar do que secar. Sou pobre, mas sou honrado. Olha que frases horríveis que remetem a gente à pobreza, remetem a gente ao limite, remete a gente a ficar travado, parado e falando, o que eu vou fazer? Eu nasci, meu avô nasceu pobre, meu pai nasceu pobre e eu nasci pobre. E eles não me dão oportunidade. Quem falou que eles têm que te dar oportunidade? A oportunidade está dentro de você. E aí tem uma frase terrível, né, que infelizmente a gente escuta de alguns pastores, de alguns padres, e que a gente não explica, e que no meu livro eu vou te ajudar, porque lá eu vou te explicar nitidamente exatamente como é que você tem que ouvir essa metáfora que Jesus ensinou naquela época para os seus discípulos, que é bíblico, quando ele diz assim, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu. Meu amigo, eu ouvi isso, imaginei a minha avó tentando passar a agulha, quase cega, coitadinha, com catarata, tentando passar a linha na agulha, e eu fui no zoológico e vi o camelo. Fiquei imaginando o camelo tentando enfiar a cabeça na agulha, falei, não passa, não vai caber nunca. E aí que eu imaginei o seguinte, eu declarei para o grande universo, eu vou ser pobre, miserável, mas eu vou entrar no céu. E eu vou ver os ricos queimando no fogo do inferno, no mármore, na chapa quente, com o capeta metendo um chucho neles. E aí é que eu fiquei imaginando essas grandes besteiras que eu imaginava de criança. Só que isso ficou instalado em mim. Ficou uma crença. E esse tipo de crença me boicotava. Porque começava a ganhar dinheiro e perdia. Começava a ganhar dinheiro e perdia. Quer ver outra que foi terrível? Dinheiro é sujo. Vai lavar a mão, menino. Você pegou em dinheiro, vai lavar a mão. Agora eu estou adulto e eu não posso juntar dinheiro. Eu vou juntar lixo? Não vou.
Então, quer dizer, olha como é que essas crenças arrebentam com a gente. E quem passa essas crenças pra gente? Pessoas ruins ou pessoas boas? Pessoas boas. Seu pai, a sua mãe, os seus tios, seus familiares. As pessoas querem proteger você. Na ânsia de proteger, acaba criando para você um problema e uma dificuldade maior ainda, porque instala essas crenças. São crenças de pessoas simples, que são empregados, que são funcionárias públicas, que têm uma carteira assinada e que vivem dentro de um limite, de um salário. Pequeno ou grande, salário sempre traz um limite. Uns maiores, outros menores. E olha que interessante. Você já pensou se na família do Antônio Hermílio de Moraes, presidente do Grupo Votorantim, que morreu há pouco tempo, tem algum empregado? Não tem. Todos eles são empreendedores, todos eles são. Por quê? Porque o que eles escutam dos pais? Olha, nós vamos montar mais uma indústria, nós vamos montar mais uma empresa, vamos gerar 200 empregos diretos, nós vamos fazer uma joint venture com os Estados Unidos. Sabe, a conversa é outra. Nós vamos entrar no mercado de ações, vamos abrir essas ações, vamos transformar uma sociedade anônima, vamos ir para o mercado. Quer dizer, a conversa é outra. Você está achando que os Matarazos, a família tinha emprego? Não tinha. Você está achando que o Olavo Setúbal, o Roberto Setúbal, presidente do Itaú, a mesma coisa. Quer dizer, uma família de pessoas empreendedoras vem numa linhagem de bisavô, avô, pai, filho e netos, bisnetos, todos viram empreendedores. Por quê? Porque no café da manhã, no almoço e no jantar, só escutam ideias para frente, ideias otimistas, pessoas empreendedoras avançando, caminhando, buscando alternativas e fazendo coisas diferentes. Meu querido, eu quero dizer para você o seguinte, o grande problema, o Peter Drucker, o maior consultor de todos os tempos, e o Peter Drucker matou para mim a charada. Ele já é morto, mas ele foi considerado o consultor do século. Ele disse o seguinte, o segredo não está em fazer a coisa certa, mas em encontrar a coisa certa para fazer. Eu vou repetir. O segredo não está em fazer a coisa certa, mas em encontrar a coisa certa para fazer. Não precisa anotar não, porque eu vou mandar esse videobook, esse e-book do meu livro, Como Empreender Sem Capital, para você de graça, e lá você vai ter oportunidade de ler e reler quantas vezes você quiser. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Meu amigo, você gostou da nossa conversa? Eu tenho uma conversa sobre empreendedorismo, eu quero ajudar você a dar um grande salto na tua vida. Mas eu quero dizer que dentro de você tem um gênio. Eu sei que talvez você pode ter ouvido coisas muito difíceis na tua vida de alguém. Pode ter ouvido, por exemplo, como eu, que ouvi de uma professora, você é burro, você não vai dar em nada na vida. Você imagina como é que você ouve isso quando criança e você escuta isso de uma autoridade e você fica com esse eco na sua cabeça. Urro, 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 urro. Fica soando e a gente fica com aquilo gravado. E para desgravar isso, a gente precisa de ter técnicas, a gente precisa de gravar outras coisas em cima disso e aprender a dominar essas crenças limitadoras e dar espaço para as crenças motivadoras. E é isso que eu quero ajudar você ao longo dessa nossa caminhada, ao longo dessa nossa jornada. Olha, cara, se você gostou, compartilhe com seus amigos no Face. Tem muita gente que vai querer ganhar esse e-book grátis e você vai poder compartilhar com ele e vai poder dar a ele uma outra visão, uma outra direção. E olha, não tem nada a ver da pessoa ser empregado ou ser funcionário público e ser empreendedor. Eu vou contar para você que tem muito funcionário público que é empreendedor. Eu vou mostrar para você que tem muito empregado que é empreendedor. E vou mostrar para você que tem empresário que não é empreendedor. Então, uma coisa não se confunde com a outra. Empreendedorismo é uma maneira de pensar diferente. É uma maneira de pensar a vida e de pensar resultado. O empregado, ele pensa na tarefa. O empregado pensa em horas trabalhadas. Chega às 8, sai meio-dia, volta às 14, volta às 18. Ele fica pensando só no relógio e nas tarefas, nas obrigações que ele tem que fazer. E o empreendedor não. O empreendedor pensa no resultado. Eu vendi 10 mil, mês que vem eu tenho que vender 15, no outro tem que vender 20, no outro tem que vender 50. Ele tem que fazer isso, tem que aumentar minha carteira de clientes, que estava em 30, eu preciso passar para 40, eu preciso passar para 50. Ele pensa no resultado, ele pensa em multiplicação. Ele tem uma maneira de pensar diferente. Essa maneira de pensar diferente, de pensar inovadora, é que faz o grande salto da humanidade. E é isso que eu vou ajudar você, porque você tem um gênio dentro aí. Eu quero despertar esse gênio, botar esse gênio para fora e fazer você se tornar uma pessoa mais feliz. E felicidade para mim tem a ver com duas coisas.
Eu visitei 22 estados e visitei 14 países. Conheço a América, Canadá, várias cidades dos Estados Unidos, a Nova York, conheço Boston, enfim, conheço a Disney World, Japão, Coreia, Hong Kong, a China. Posso te dizer uma coisa, no mundo inteiro o brinde de felicidade são duas coisas máximas. Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Então saúde e felicidade é padrão de felicidade. Se você tiver dinheiro e não tiver saúde, ferrou. Se você tiver saúde e não tiver dinheiro, ferrou. É preciso de ter os dois. E eu acho que essa que é a minha grande contribuição. Então faz o seguinte, cadastre para você receber os vídeos. Eu vou ter muitas pílulas que eu chamo de pílula gente feliz. São dicas rápidas de 1, 2 minutos que eu vou te dar. E olha, a gente quando começar nessa caminhada, você vai manter a sua serenidade mental, porque eu quero te ajudar a ir e trabalhar para você buscar a grande fonte de realização, tá bom? E para encerrar, eu quero deixar essa frase com você que está lá no meu livro. Olha a diferença entre o povo brasileiro e o povo americano. O brasileiro deixa a escola sonhando com um grande emprego. E o americano deixa a escola sonhando com uma grande empresa. Essa, meu amigo, minha amiga, é a diferença entre a escravidão e a liberdade. É por isso que a águia é o símbolo deles, é por isso que eles são símbolo de liberdade. É por isso que eles deram um grande salto no mundo e comandam o mundo. A moeda deles é o dólar, é a mais importante do mundo, e a língua deles é a língua inglesa, é a mais importante do mundo. Eles têm uma habilidade fantástica de formar empreendedores e de dominar o mundo em quase todas as áreas. Por quê? Porque eles formam empreendedores e nós formamos empregados. A pessoa forma, nós formamos gente para ser escravo, gente para puxar a carroça da vida, e eles formam pessoas para poder comandar, né? É como se fosse uma locomotiva, um vagão, uma estrada de ferro, né? Nós brasileiros estamos dentro do vagão. E eles estão dentro da máquina, eles estão puxando essa máquina, eles estão comandando, eles estão na cabine de comando. E nós estamos sendo rebocados, levados para onde eles querem. E eu gostaria de pensar uma coisa, com empreendedorismo, eu quero você na cabine de comando, eu quero você comandando a locomotiva da sua vida. E você pode, você é capaz. Dentro de você tem um gênio, eu quero ajudar a despertar esse gênio, tá bom? Compartilhe no Facebook. Cadastre imediatamente seu e-mail que eu vou mandar para você o e-book Como Empreender Sem Capital. Tá joia? Um forte abraço, obrigado pela audiência e a gente vai se falando. Sucesso para você, muitas felicidades.